Amém, irmãos? Então, como eu falei, vamos abrir no livro de Judas, versículo 3 de Judas, afinal é capítulo único, diz a palavra de Deus: Amados, enquanto eu empregava toda a diligência para vos escrever acerca da salvação que nos é comum, senti a necessidade de vos escrever, exortando-vos a batalhar pela fé, que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Irmãos, quando o autor de Judas recebe de Deus a revelação dessa palavra, aqui no versículo 1 tem uma saudação: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados queridos em Deus. Olha só, aos chamados queridos em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Misericórdia, paz e amor vos sejam multiplicados. É interessante que você já ouviu várias vezes nós, os pregadores e pregadoras, dizendo que a palavra de Deus, ela se renova a cada manhã. E é verdade. E aquilo que você recebe agora pela manhã em um trecho bíblico, de repente você vem à noite e Deus usa outro pregador para no mesmo trecho trazer uma outra mensagem. Quarta-feira eu não fiz alusão à saudação, ao prefácio dessa carta. Apesar de o autor ser incerto, aqui um Judas, ele se identifica como servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, e ele endereça essa carta àqueles a quem ele chama de queridos em Deus Pai. Somos eu e você, queridos em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. E aí ele vai desejar, a esses queridos em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo, ele vai desejar misericórdia, paz e amor. Então você já sente aqui uma expressão de amor vinda da parte de Deus por aqueles que estavam recebendo essa carta. E hoje eu e você recebemos esta carta. E Deus inspira esse homem que escreveu essa carta a nos chamar novamente de amados, no versículo 3. É interessante lembrarmos que Deus nos chama de guardados em Cristo Jesus. Uma coisa guardada é uma coisa que está protegida. Algo que está guardado é algo que aquele que a pertence ou o pertence tem o cuidado de guardar, de esconder. E esses somos eu e você, nós, amados, queridos de Deus, guardados em Cristo Jesus. O que isso significa? Que o Senhor Jesus Cristo nos traz proteção, nos traz uma guarda. Nós, como guardados em Cristo Jesus, quer dizer que estamos protegidos daquilo que pode e vai ser nocivo à nossa vida espiritual. Vocês estão entendendo? Aquele que está guardado em Cristo Jesus está protegido em Cristo Jesus. Está cuidado em Cristo Jesus, o nosso Senhor e único Salvador. Por isso a importância de não desfalecermos na nossa fé. Por isso a importância de não abandonarmos o nosso Senhor e único Salvador Jesus Cristo. Porque a partir do momento que você pega algo que está guardado e você tira desse ambiente de guarda, você está expondo esse algo
aos perigos. Imagine você que possui um objeto valioso, ou uma quantia valiosa, e você sabe do valor daquela quantia, você sabe do valor daquele objeto. É simples pensarmos que aquilo que mais nos é valioso, nós vamos guardar melhor. Nós vamos assegurar que esteja mais protegido. Você não pega os seus bens mais valiosos, algo que lhe custou caro, e você deixa, como nós dizemos por aí, rolando, né? Às vezes eu deixo minha carteira em algum lugar e a pastora diz: você deixa sua carteira rolando por aí, não pelo valor que muitas vezes tem dentro da carteira, mas por todos os documentos que ali estão, que são valiosos. E como guardados em Cristo Jesus, nós temos que fazer o esforço de cumprir o versículo 3, quando ele diz: amados, enquanto eu empregava toda a minha diligência para vos escrever acerca da salvação que nos é comum, senti a necessidade de vos escrever, exortando-vos a batalhar pela fé, para permanecermos guardados em Cristo Jesus, para permanecermos chamados de queridos de Deus, de amados de Deus. Nós precisamos guardar também, sabe o que? A nossa fé. E o mundo, meu irmão, concorre para que permaneçamos com a nossa fé intacta. O mundo, irmãos, ele age diretamente no combate à nossa fé. As ações do mundo, as lutas que passamos, os desafios que temos para vencer no campo espiritual, eles combatem diretamente a nossa fé. Mas como Deus inspirou o autor a nos chamar de queridos em Deus Pai, guardados em Cristo Jesus, Deus também inspirou o autor a nos chamar a atenção. Uma exortação é uma chamada de atenção. Diga para quem está do seu lado: Deus chama a nossa atenção. Bata quem está na sua frente e diga: Deus está chamando a nossa atenção a guardarmos a nossa fé, a batalharmos pela nossa fé, a lutarmos pela nossa fé. Afinal de contas, nós guardamos tantas coisas, nós batalhamos por tantas coisas, nós lutamos por tantas coisas. Vou aqui pedir licença a Branquinha para falar sobre ela. Branquinha, você nasceu, cresceu em zona rural, é isso? E somente agora Branquinha teve a oportunidade de fazer uma faculdade, não foi, Branquinha? Com certeza toda a sua vida não foi fácil. Com certeza teve que correr atrás de muita coisa, inclusive do sustento. Branquinha, agora me responda: foi fácil fazer uma faculdade nessa altura do campeonato? Não foi fácil, né, Branquinha? Mara também está fazendo faculdade, né? Mara trabalhava como cooperadora, né, ajudante ali na área da limpeza, na faculdade do irmão, ou na academia do irmão. E daqui a pouco Mara vai se tornar professora de educação física, porque também está fazendo uma faculdade. Então estou só dando o exemplo delas duas, mas todos nós, quantas coisas temos que correr atrás? Temos que lutar, batalhar, pelejar, correr atrás do prejuízo, como nós dizemos. E por que não batalhar pela nossa fé? Quero chamar a sua atenção que esse contexto bíblico não fala de batalhar pela fé, por exemplo, em que você está passando por um determinado problema. Dei esse exemplo quarta e quero dar hoje de novo. E de repente Alisson, passando por uma determinada luta, chega para o pastor e diz: olha, pastor, eu estou passando por uma luta nessa área. Pastor, eu queria que o senhor me ajudasse, pelejasse comigo, batalhasse comigo pela fé, para que eu vença. Isso não pode acontecer, Alisson.
De repente pode acontecer de mim para com você. Dizer, meu irmão, você sabe o desafio que nós estamos tendo aqui na igreja, essa questão da cobertura. Quantas vezes já convidei a igreja a isso? Vamos batalhar pela fé, vamos orar para que Deus mande as condições necessárias. Não é esse tipo de batalha pela fé que esse contexto está falando. Esse contexto bíblico está falando você batalhar, você lutar para não perder a sua fé. Você não se deixar levar pelas circunstâncias que a vida traz. Você não se deixar levar pelo que os seus olhos físicos veem. Porque afinal de contas, nós não somos mais o povo que anda por vistas. Nós somos o povo que é reconhecido sobre a face da terra, que anda pela fé. Então é isso que o escritor inspirado por Deus diz: olha, enquanto eu estava de forma diligente, cuidadosa, cautelosa, minuciosa, vos escrevendo a respeito da salvação que nos é comum. Pense nisso. A salvação nos é comum, mas também nos é comum as lutas, porque a Bíblia fala sobre isso, que as mesmas lutas que nós estamos enfrentando, muitos e muitos irmãos estão enfrentando também sobre a face da terra. Então nós não nos sintamos especiais, porque somos chamados, queridos em Deus Pai, guardados em Jesus Cristo. Não nos sintamos especiais somente por isso, mas também não nos sintamos especiais em pensarmos que só quem passa a luta somos nós. Nós não somos o centro do universo, onde todas as lutas e dificuldades vão recair somente sobre nossas vidas. Não. Todos nós enfrentamos as pelejas que nos chegam, as adversidades que se apresentam às vezes volumosas. Todos nós passamos lutas, dificuldades. Todos nós temos os desafios a vencermos. E esse homem que escreve, inspirado para nos falar a respeito da salvação que nos é comum, diz: eu senti a necessidade de exortar vocês, de chamar a atenção de vocês a respeito de continuar batalhando pela fé. Gente, a nossa fé tem grande valor, e o inimigo sabe disso. E aí de repente o inimigo envia algumas pessoas para se aproximarem de mim e de você, para combater a nossa fé. Às vezes são pessoas de dentro da nossa própria casa, que dão palavras contrárias àquelas que você vem receber nesse lugar. Aqui acontecia a mesma coisa. E esse homem inspirado por Deus diz no versículo 4: pois certos homens se infiltram descaradamente. Olha só, descaradamente pessoas se infiltram no seu convívio para combater a sua fé, os quais desde há muito estavam destinados para este juízo. Homens ímpios. Pessoal, nós já aprendemos aqui nesse mesmo lugar o que significa o ímpio. Repita: toda e qualquer pessoa que anda em desacordo com a palavra de Deus. Isso é o ímpio. Olha, mas a gente muitas vezes só olha para quem anda em desacordo com a palavra de Deus, os de fora. E às vezes pessoas que estão lado a lado conosco andam em desacordo com a palavra de Deus. Então passam da condição de justo para a condição de ímpio, infelizmente. E se nós ficarmos dando ouvidos a esse tipo de gente, e quando eu digo esse tipo de gente, não observe nenhum tipo de menosprezo na minha palavra.
É uma qualidade de pessoa. Ímpio. Salmo 1, versículo 1 já nos ensina que se nós quisermos ser bem-aventurados, não poderemos ouvir conselho de ímpio. E Deus que inspira esse homem a batalharmos pela nossa fé, brigarmos mesmo pela nossa fé. Não me interessa. Não interessa a Deus. Se você diz que a sua fé é pequena, média, grande ou gigantesca, independentemente do que você encontre de grau de fé em você, lute pela sua fé. Peleje, batalhe, não permita ela ser levada por ninguém nem por algo, porque ela é valiosa. Você tem que guardar a sua fé no lugar mais escondido do seu coração e da sua mente, para que o diabo não roube. Homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de nosso Deus e negam o nosso único, soberano e Senhor Jesus Cristo. Transformam em dissolução a graça de Deus. Pegam a graça de Deus, que significa favor imerecido, e pensam, e tentam levar esse pensamento à frente. Deus, Ele tem graça comigo, eu já fui alcançado pela graça, eu vivo no tempo da graça. E começam a praticar tudo que é todo tipo de desobediência a Deus e tudo que desagrada a Deus. E assim vão se tornando testemunhas vivas do que eu e você, que estamos aqui essa manhã, não devemos fazer com a nossa vida espiritual. Eu vou repetir: transformam-se em testemunhos vivos, para que eu e você olhe e diga assim: não vou andar nesse mesmo caminho. Caminhos ímpios. Porque, meu irmão, Jesus, Ele continua sendo o nosso único, soberano, Senhor e Salvador. Se nós não cuidarmos em guardar a nossa fé, esse pensamento, esse sentimento, ele vai se esvaindo, e daqui a pouco, quando você prestar atenção, Jesus Cristo não passou de um mero tempo na sua vida. Passou o tempo em Jesus Cristo. Naquele que lá no prefácio, Deus inspirou esse homem para dizer: estamos guardados em Jesus Cristo. Não perca isso, igreja do Senhor. Lute pela sua fé. Se alguém do seu lado já perdeu a fé, meu irmão, guarde a sua. Eu vou repetir: se alguém do seu lado já perdeu a fé, meu irmão, minha irmã, guarde a sua, porque a fé, diz a Bíblia, tem grande e avultado galardão. Não se esqueça que a fé é o escudo que aplaca, que anula os dardos inflamados do maligno. Então é triste, né? É triste você ter que dizer assim: olha, infelizmente eu vou ter que prosseguir, vou ter que te deixar para trás. Em uma atividade física que eu precisei realizar muitos anos atrás, de teste físico, eu havia combinado com alguém de corrermos juntos, mas aquela pessoa estava com um problema no joelho naquele dia. E nós treinamos juntos, e eu precisei dizer: meu irmão, eu vou ter que ir à frente, não vou poder acompanhar você. Gera tristeza quando nós vemos que alguém ficou para trás, mas a gente tem que prosseguir, senão a gente fica para trás também. Aí entra em risco a nossa salvação. Pessoal, salvação é única e não é transferível, é intransferível.
Jardel, ele não pode salvar a esposa dele não pode salvar Jardel. Os nomes estão escritos no livro da vida, nome a nome, não é nome família. Família Araújo Silva está salva, não. E aí ele continua no versículo 5: quero lembrar-vos, se bem que já estáis cientes de tudo isso, que o Senhor, tendo salvo um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Não crer quer dizer não guardar a fé. Eu vou repetir: não crer quer dizer não guardar a fé. Quantos estiveram conosco nessas cadeiras não guardaram a fé, deixaram de crer, não apenas nas promessas, mas deixaram de crer também no justo juízo de Deus. Isso é um risco, porque se andamos crendo somente que Deus é amor, e deixarmos de crer que Deus também é justo juiz, irmãos, nós vamos andar numa graça dissoluta, como foi dito aqui. Esses ímpios transformam em dissolução a graça de Deus, porque crer somente na graça, no amor, é muito bom, mas vamos crer também, vamos guardar a nossa fé em continuar crendo que Deus continua sendo justo juiz. Será que nós precisamos ser lembrados disso? Deus, ele faz questão de nos lembrar essa manhã. Quero lembrar-vos, se bem que já estáis cientes de tudo isso, que o Senhor, tendo salvo um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Sabe quem foi esse povo que Deus tirou da terra do Egito? Os israelenses, o povo de Deus que foram ficando pelo deserto. Uma geração que se corrompeu, mesmo vendo toda a misericórdia e poder do Altíssimo Deus. Uma geração que não seguiu seu guia Moisés. Uma geração que desobedeceu, que perdeu a fé, começou a andar por vistas. Foram ficando no deserto, os corpos. Por quê? Porque Deus tinha um povo escolhido, como eu e você somos escolhidos. Então, irmãos, chega um tempo em que nós temos que desatar os laços, infelizmente, tocar a vida para frente com o Senhor Jesus Cristo, continuar pelejando pela fé. Infelizmente tem alguns que não brigam pela fé, brigam por tudo. Sim ou não? Brigam por tudo e chegam a declarar que dão um boi para não entrar numa briga, mas dão uma boiada para não sair. Buscam conhecimento daquelas áreas para que possam discutir cada vez mais fundamentados, mas pela fé não briga. Pela palavra de Deus não briga. Pela comunhão com Deus não briga. Pelo Espírito Santo não faz esforço nenhum. E vão deixando de ser convencidos, porque sem Espírito não há convencimento do pecado, da justiça e do juízo. E vão deixando de ser convencidos, e vão se acostumando, e vão se conformando, e daqui a pouco, irmãos, perderam a fé. Eu não me lembro do que eu preguei quarta-feira, nesse mesmo trecho. Mas quem esteve aqui talvez esteja vendo uma diferença na mensagem. Porque a mensagem é para você essa manhã. É para mim. Eu não tenho esboço dessa mensagem. Senão talvez saísse igualzinha de quarta-feira. Mas eu sei que não sai. Porque a palavra se renovou hoje de novo. Preste atenção na sua vida, meu irmão, minha irmã. Guarde a fé. Paulo, ele dizia: eu guardei a fé, eu corri minha carreira, eu combati o bom combate, eu guardei a fé. Quantos Paulo viu deixando a carreira para trás, largando o combate, principalmente tornando a fé algo sem valor? Deixou por aí
deixou bolando, como a gente diz, deixou rolando a fé. O inimigo veio e levou a fé. Fez como a terra à beira de caminho, né? Quanto a vós, amados, versículo 17 diz: de novo Deus nos chama de amados. Lá em cima nos chamou de queridos em Deus Pai, nos chamou de guardados em Jesus Cristo, nos chamou de amados, no versículo 3, de novo, versículo 17, quanto a vós, amados. Quem é amado é porque alguém sente amor por ele. Nesse caso é Deus. Quanto a vós, amados, lembrai-vos das palavras que foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Pessoal, por que nós temos a necessidade de virmos à casa do Senhor? Porque eu vou te dizer uma coisa. Você podia estar em sua casa se consagrando, orando, jejuando, para assistir um outro culto através da sua televisão, através do seu celular, mas esta palavra você só recebeu aqui, nesse ambiente, que eu não estou pregando para outro lugar, a não ser que você estivesse no nosso canal. Foram preditas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós conhecemos a mensagem de Jesus. Desde aqueles homens que saíram, 11 mais precisamente, que saíram daquele monte, um dos montes da Galileia, ao reencontrarem-se com o nosso Senhor e Salvador, escutaram da boca dele: olha, vão e façam novos discípulos de todas as nações, batize-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensine-os a guardar tudo o que eu vos tenho mandado. Mateus 28, a partir do versículo 16, tem esse relato. E aqueles 11 homens saíram, né? Mais tarde, Matias toma o lugar do 12º e começam a anunciar a palavra de Deus. E chegou até nós, 2000 anos depois. Não somos desavisados. Ainda há pouco eu convidei você, mulher, a participar do culto de mulheres. Ainda há pouco eu convidei você, homem, a participar do culto dos homens. Ainda há pouco eu convidei você, casal, a participar do culto dos casados. Porque eu sei o que Deus tem nesses ambientes. E eu sei o que esses ambientes fazem falta. Os quais vos diziam: no último tempo, versículo 18, haverá escarnecedores. O que mais tem é gente para escarnecer da nossa fé. O que mais tem é gente para derrubar a nossa fé. O que mais tem é gente para combater a nossa fé. Haverá escarnecedores andando segundo seus desejos ímpios. Desejos em desacordo com a palavra de Deus. Eu não sei se você veio aqui como que empurrado pelo Espírito Santo. Mas com certeza pessoas desejaram ficar em suas casas esse domingo pela manhã. E talvez foram até incentivadas por outros. Palavras de outros. E se não tiverem cuidado, vai chegar a hora do culto noturno, Alisson, e vão sentir desejo de novo de ficar em suas casas. E começam a semana sem a palavra de Deus protegendo. Sem o escudo da fé sendo levantado. Aí diz a palavra de Deus no versículo 19: são estes os que causam divisões, são sensuais e não têm o Espírito. Espírito com E maiúsculo, Espírito Santo. Tenha cuidado, igreja do Senhor. Não se acompanhe com quem demonstra claramente que não tem o Espírito Santo. Pastor, como é que eu identifico aqueles que têm ou não o Espírito Santo? É fácil. Basta você ver o procedimento da pessoa em relação ao Evangelho. Às vezes até irmãos em Cristo, em meia dúzia de palavras nós já identificamos que está faltando muito Espírito Santo.
Tem muita coisa e faltando o Espírito Santo. E aí ele continua: conservai-vos no amor de Deus. A nossa fé nos chegou porque Deus nos amou. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê é fé. Vou repetir: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê é fé. Nós só temos fé porque Jesus Cristo nos foi dado. Conservai-vos no amor de Deus. Então, em outras palavras, conservai-vos na fé. Porque quem sai de debaixo do amor de Deus perde a fé, meu irmão. Perde a fé. Esperando a misericórdia. Conservai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe para quê? Esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe para quê? O versículo diz no final: para a vida eterna. Irmãos, por isso que a Bíblia diz que a nossa fé tem grande e avultado galardão. Galardão, meu irmão, é pagamento, é presente, é recompensa. A sua fé não tem uma pequena recompensa não, viu? A sua fé, Litânia, tem grande recompensa. Litânia, inclusive esses dias eu dei testemunho da sua assiduidade à casa do Senhor com sua filhinha. E a pessoa glorificou a Deus pela sua vida. A nossa fé tem grande e avultado galardão. Então, meu irmão, amados, enquanto Deus inspirava alguém a empregar toda a diligência para vos escrever acerca da salvação que vos é comum, Deus também inspirou aquela pessoa a sentir a necessidade de vos escrever, exortando-vos a batalhar pela fé que de uma vez por todas foi entregue a uma classe de pessoas, aos santos. Santidade, separação das coisas do mundo. Batalhe pela sua fé. Irmãos, infelizmente, com tristeza, em 25 anos de convertido, eu já não consigo mais contabilizar os que não guardaram a fé e ficaram pelo caminho. Meus amados, Jesus Cristo está voltando. Não pense que isso é palavra lançada ao vento. É verdade. Vamos guardar a nossa fé, porque da guarda da nossa fé, do cuidado com a nossa fé, continua dependendo a nossa salvação e a nossa ida para junto do Pai eterno. Amém? Vamos louvar o Senhor. Eu espero que você tenha sido abençoado com essa palavra. Eu espero que Deus tenha falado ao seu coração. E como eu digo, que não tenha sido apenas uma palavra ouvida. Que você não tenha apenas ouvido essa palavra. Que você possa ter dado ouvidos. Guarde a sua fé. Ande como Paulo andou. Combata o bom combate. Siga a sua carreira. Guarde a sua fé. Amém?